Olá pessoal, Walter Costa mais uma vez aqui, direto do podcast Condomínios Brasil, episódio número 26, aqui no Hub Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que traz muito pano pra manga, dá pra gente conversar 3, 4 dias aqui sem parar, porém a gente elencou apenas 5 dos maiores erros cometidos em assembleia. Eu tô aqui hoje acompanhado do meu amigo Átila Frois, grande co-host, multiempresário do mercado condominial capixaba, e como sempre vou pedir para ele começar se apresentando e depois passando a bola para a gente seguir o ritual, que são os próprios convidados aí se apresentando para vocês saberem de onde é que vem o que a gente vai falar, de onde é que vem o conhecimento que a gente está trazendo para vocês. Então, Átila, toca aí. Muito bom, mais um podcast Condomínio Brasil hoje, né, Walter? E agora a gente está estreando aqui posição nova, né? Nós dois sentados aqui do mesmo lado, combinando as camisas. Comenta aí o que você achou, se o tom da camisa tem que ser mais claro ou mais escuro, como é que tá melhor aqui. Mas mais um podcast que a gente, nessa mesa, troca experiência, aprende um com o outro. E o ritual desse podcast, a gente vai passando a bola para os nossos convidados irem se apresentando. Estamos recebendo aqui autoridades do segmento condominial, como sempre. Eu vou começar, Walter, pela Leidiane. Você disse que ia falar um pouco sobre ela aqui nesse podcast. Vocês não sabem que a gente conversa aqui nos bastidores, porque é dinâmico, né? Há pouco tempo a gente estava tomando um café aqui. Mas quem que é Leidiane Malini? Eu já sei o nome. Fala pra gente aqui, Leidiane. Eu acho que eu me resumo bem como advogada condominialista. Olha, o Walter falou uma coisa que é verdade. É um assunto que rende uns 3, 4 dias a gente aqui sem parar falando, mas como a gente tem assembleia hoje, né? Verdade. Vamos ter que respeitar o horário. Boa, verdade. Mas vamos lá, pessoal. Sou advogada condominialista, sou escritora também. Tive um podcast durante um tempinho. E aí Ela agora... vai voltar. Agora eu tô atuando em outros projetos. Volta Malini Cash. E é isso, atuo no mercado condominial já fazem 18 anos e tô aqui para poder contribuir um pouquinho no que eu puder. 18 anos eu pensava que era a sua idade. Ai, A amo quando fala isso. Boa. Eu também me surpreendi. Walter, segue apresentando também nossa convidada. Perfeito, então. Então, já que a gente tem um ritual a ser seguido, vou pedir para minha amiga Renata, que é síndica profissional, que a gente já conversou bastante aqui nos bastidores. Renata, fala pro pessoal aí naquela câmerazinha ali, quem que é a Renata, quanto tempo de mercado. Se apresenta pro pessoal, por favor. Bom, vamos lá. Eu me chamo Renata Paiva, eu sou administradora de formação e caí no ramo condominial de paraquedas, né? Como sempre, fui convidada para ser uma síndica moradora e acabei pegando paixão pelo trabalho. E resolvi abrir uma administradora, foram aparecendo oportunidades para eu ser síndica profissional. E como eu gosto muito dessa parte de gestão, eu me encontrei nesse trabalho, né? Então já são 10 anos trabalhando como profissional no mercado aqui, principalmente de Vitória. Sou casada, tenho 3 filhos, já nenhum mora com a gente, já bateram asas. E é isso, então me dedico muito à minha família e ao meu trabalho. Eu gosto bastante. Perfeito, maravilha. Ela começou igual quase todo mundo, né? De paraquedas. Ela falando agora, eu me lembrei quando eu conheci a Aro, estava na faculdade, fui trabalhar numa administradora de condomínio que eu nem sabia que existia esse ramo. E aí eu acabei tomando gosto e tô até hoje. Tomou a cachaça do condomínio. Cachaça é muito doida, né? Viciante, né? E o legal é que todos falam, né? Você só pode ser louca. Uhum. É isso? Então, já temos a música, né? Eu vou ficar com certeza maluco beleza. Verdade. Essa é a melô do síndico. E para dar início, depois até da melô do síndico, né, ao nosso episódio, eu vou iniciar com uma... eu não sei se vai ser tão polêmico, aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter que elencar um ranking, a gente vai começando do menos horroroso pro mais horroroso, né? O erro mais tranquilo até o pior erro de todos. Então, para começar de uma maneira tranquila, né, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu passo a bola para vocês fazerem a segunda e a terceira, mas a primeira pergunta, o primeiro viés que eu quero direcionar para nossa amiga doutora quais são os erros mais comuns quando a gente fala de procuração, Leidiane?
eu quero saber de tu porque tu vai falar de uma maneira mais técnica, né? Por exemplo, existe limitação de votos por CPF? Por exemplo, tem aqui um condomínio de 60 unidades, o Átila é permutante, tem 12 unidades. Ele vai votar sempre às 12, depende da convenção, ele só pode votar no máximo por 3 unidades. Como é que funciona isso hoje? Olhando aqui muito para o mercado, acredito que o capixaba e também talvez se puder fazer alguma comparação com o brasileiro em si, algo mais complexo, pode ficar à vontade. Mas vamos iniciar assim, devagarzinho, procuração. É devagarinho, procuração. é um dos temas mais polêmicos, limitação de procuração em assembleia. No exemplo que você deu do Átila, grande investidor, né? Então deve ter muitas unidades em permuta, não seria procuração, porque se ele é o proprietário, ele teria direito a 12 votos. Então, porque a lei fala que os votos serão proporcionais à fração ideal ou por unidade, ou outra forma que a convenção estabelecer. Mas a gente tem teses que a gente traz, às vezes, do direito comparado. Digamos que nesse condomínio em que o Átila tem 12 unidades como permutante, tem apenas 20 unidades. Então, ele sozinho votaria qualquer tema em assembleia, qualquer tema que importe em quórum comum. Isso acaba desestimulando a participação. E a gente tem uma tese aqui que a gente trouxe para o Brasil, que é adaptada até do direito francês, que é a tese da ditadura da minoria. Que aí a gente usa isso no caso de permutantes com muitas unidades, ou às vezes o próprio incorporador ainda não vendeu muitas unidades, não tem interesse de contratar enxoval para o condomínio, e porque ele já teve o custo da obra, ele não quer mobiliar, não quer fazer novos investimentos. E aí a gente pede o judiciário para poder limitar a quantidade a participação daquela pessoa na votação, para estimular os outros condôminos a participarem também e eles poderem exercer o seu direito de propriedade de forma igualitária, né? Proporcional, né? Digamos assim. Essa ditadura de minoria que você comentou, ela se adequa também à questão onde o total de unidades não corresponde à maioria. Por exemplo, se tem um condomínio que tem 30 unidades, tem um determinado proprietário que possui 10 unidades. Nesse caso, não. Aí eu falo que é aquele trabalho de formiguinha que os condôminos têm que fazer. Você tem interesse naquela pauta? Bate de porta em porta, convidando, estimulando seus vizinhos a participarem. E se porventura você sabe, o Walter, ele sempre fala que vai, mas ele trabalha com condomínio, sempre está em assembleia, ele nunca participa. Walter, você pode me dar uma procuração para eu poder te representar nessa pauta específica? Então, aí depende de trabalho de formiguinha, porque o judiciário não vai resolver uma questão que internamente ela pode ser resolvida. Até porque o normal é a autonomia dos condôminos. O que é interno, a gente tem que resolver ali em assembleia. Perfeito, maravilha. Eu vou falar que nesse podcast aqui, já que vocês me deram aí 12 apartamentos nesse condomínio, amém, tomo posse, eu vou brigar pelos meus direitos, porque se eu tenho a maioria, eu quero votar e eu não quero ter o meu direito cessado. E agora? Aí é o juiz que vai decidir. Então não vou quebrar o pau nesse podcast aqui hoje, porque eu não vou deixar. Mas é engraçado esse assunto que a gente tocou aqui agora, porque é o seguinte, eu participei de uma assembleia no condomínio que uma moradora, ela tinha 40 apartamentos, né? E os outros 40, não era um condomínio muito grande, mas vamos botar que devia ter uns 80, né? Aí já eram das outras pessoas. E foi até numa assembleia para poder votar taxa extra, tal, entendeu? Só o voto dela já levou, já ganhou. Só que nesse, por exemplo, inclusive foi uma assembleia que iria levar o custo da cota condominial e o pessoal tava bravo com a mulher lá e ela aprovou a elevação de custo, né? Aí teve uma mulher que levantou no meio da assembleia e saiu falando, é por isso que eu não venho, porque é sempre ela que decide tudo e sei lá o quê. Gostei da resposta dela, porque ela falou, senhora, olha só, você tá reclamando por conta de uma cota, uma proporção que vai aumentar na sua cota condominial. Eu vou pagar isso vezes 40. E eu tô querendo que isso aconteça, porque, claro, se eu tenho uns 40 apartamentos aqui, eu quero que o meu patrimônio seja valorizado. Porque, de fato, era um assunto importante naquele condomínio que seria um benefício. Então, até para o investidor também, às vezes tem gente que quer limitar uma melhoria ou outra, mas eu achei, inclusive, consciente essa preocupação com a valorização do patrimônio, né?
que é um outro lado também, que às vezes pode ter uma minoria também que não queira melhoria para o condomínio. Por quê? Porque vai impactar talvez no orçamento mensal dela. E aí você fica às vezes com o condomínio capengando, né? Essa pessoa é a exceção, porque normalmente investidores, eles não têm tanto interesse em questões de embelezamento. Quando a gente trata de questão de infraestrutura, obviamente ninguém vai negligenciar, porque a perda dele pode ser grande. Mas questões de melhorias e embelezamento, eles não têm muito interesse. Mas o tema mesmo é procuração. E quando você falou 40 procurações, até me lembrei de um condomínio que tem uma moradora que ela tem 45 procurações. De pessoas, de donos pessoas diferentes. Então, ela tem procurações de fato. E é aquela questão, né? Nós podemos dar procuração para quem a gente acha que vai representar. Então, ela tem a confiança de outros 45 proprietários. E aí, realmente, desestimula os outros moradores de participarem. Porque se não vai todo mundo, ela sozinha define qualquer pauta. Mas aí é aquele negócio, trabalho de formiguinha. Vamos chamar os vizinhos, vamos nós buscar procurações também. Vamos procurar, se ela está votando de forma que seja prejudicial ao interesse da maioria, procurar aqueles vizinhos que deram procuração para ela. Falar, você está sabendo como é que ela está votando? Você explicou qual que seria o limite da atuação? Qual que seria a forma que você queria que votasse naquele determinado item de pauta? E aí a gente vai resolvendo essa questão assim. E a outra sugestão é alterar a convenção para poder limitar a quantidade de procurações por morador. Sobre essa questão que a Leidiane comentou sobre uma procuração, como esse caso, de 45 unidades, né? O que eu vejo como síndica, no geral, alguns moradores me fazem contato comigo antes da Assembleia, perguntando se é uma procuração simples, aquelas dúvidas que são normais, né? Eu passo a informação e, no geral, os moradores, eles apenas dão a procuração. Eles não orientam qual seria o voto deles. E isso é o que eu acho que prejudica bastante, um caso desse, que a pessoa tem 45 unidades e uma decisão dela, do ponto de vista dela, ela define pelas 45. Então, uma orientação que eu sempre passo para quem me procura sobre, né, pegando informações sobre as procurações, oriente qual é o seu voto. Diga o que você gostaria de votar, que ela vai te representar dessa forma. Eu acho que isso elimina um pouco esse tipo de problema. Mas é questão aquilo da conscientização dos moradores mesmo, né? Que eles têm que se conscientizar mais, que é importante eles participarem. Exatamente. Né? Isso é interessante também, porque a pessoa tem lá um apartamento, ela entrega a procuração, mas também ela não acompanha, né? Deixa o troço delargado lá. De qualquer jeito. Porque qual é o objetivo? Talvez a pessoa pode estar viajando, pode não ter condições de estar presente ali, procurar entender qual é o motivo daquela procuração, e também se deixa ali um negócio sem data na mão do... Fica de qualquer jeito, né? Pela minha experiência, nos condomínios que eu sou síndica, a maioria é assim. E eu fico abismada com esse tipo de situação, porque a casa própria é o sonho, é o maior sonho do brasileiro. Mais do que ficar rico, mais do que viajar, é a casa própria. Aí a pessoa compra, tem uma dívida aí, normalmente financiamento, 30, 35 anos para pagar e entrega a gestão na mão de qualquer um, não contrata um síndico profissional, não contrata uma boa administradora, e ainda entrega uma procuração sem dizer exatamente os limites da atuação daquela pessoa e sem cobrar também o resultado. Porque quando você dá uma procuração para alguém, você pode cobrar uma prestação de contas. E aí, você votou de acordo com o meu interesse? As diligências foram do jeito que eu te pedi? Você pode cobrar isso da pessoa. Eu vou aproveitar a Leidiane aqui e vou tirar uma dúvida em relação à procuração. Normalmente eu oriento as pessoas a pedirem procuração específica, elas darem procuração específica para aquela assembleia. Algumas pessoas apresentam procuração válida, por exemplo, sem data fim. Isso legalmente, como que isso é legalmente? Pela regra geral da legislação, a pessoa pode dar uma procuração geral e enquanto a pessoa que subscreveu, que outorgou aqueles poderes, ela estiver viva, aquela procuração está válida. Mas nós temos algumas convenções, e eu acho ideal isso, que a convenção, ela limite essa atuação, que a procuração deverá ser dada para assembleias específicas. Porque aí a gente evita também, porque às vezes eu dou uma procuração para você e eu nem lembro mais. E você fica a vida toda. A Leidiane não tá aqui, eu tenho a procuração dela. E tira do bolso e volta em meu nome. Então, o ideal é que as procurações fossem específicas. O bom é quando você vê um podcast como esse aqui, especialmente para quem está assistindo, né?
E a gente aprende muito, né? Então estamos aqui com a nossa síndica profissional, que ela tá fazendo essas perguntas pertinentes e anotando. Vou colocar na câmera do meio aqui, ó, anotando, porque como a gente fala, o podcast, ele tem um valor muito importante para nós, que a gente aprende muito. Total. Eu, particularmente, da área de prestação de serviços da área condominial, a gente participa de muitas assembleias e a gente vai aprendendo até para saber como lidar. Então, eu falo que tem coisas que conversar com os advogados, assim, que manja muito, né? A gente já vai meio que já entendendo ali da situação. E a síndica tomando nota, por quê? Para colocar em prática o que acontece ali dentro do condomínio e ter uma gestão cada vez mais eficiente, né? Isso aí. Agora, como rodou em mim mais uma vez, né? Eu vou fazer outra pergunta simples. Isso aqui eu tô deixando no ao vivo para dar um aperitivo pro pessoal. Muito bom. Pergunta muito simples, tá? E sem confusão nenhuma, zero confusão. Quais são os erros mais comuns quando a gente fala sobre destituição de síndico? Ponto. Quais são os erros e quais seriam os caminhos corretos, doutora? Acho que o erro mais comum é as pessoas fazerem abaixo-assinado. Elas. Peraí, fala de novo, eu vou colocar a câmera bem nela. Começa de novo com a câmera fechada em você, vai lá. Eu acho que o erro, o top 1, quando a gente fala de destituição de síndico, é abaixo-assinado. O Walter está insatisfeito com a atuação da Leidiane, que é síndica do condomínio, começa a colher assinaturas, porque 1/4 dos condôminos pode convocar, e aí depois que ele já está com a quantidade de assinaturas, aí ele vai lá e manda para a síndica, olha, você convoca a assembleia, ou ele vai lá depois e faz um edital e grampeia aquele abaixo-assinado atrás. Gente, a lei é muito clara, ela fala o quê? O síndico ou 1/4 dos condôminos convoca a assembleia. Se você vai convocar a assembleia, a gente subentende, né? A regra é muito clara. Você tem que ter um edital. Então, você vai ter o edital, convocação de assembleia do condomínio tal, todas aquelas formalidades que a lei e a convenção exigem, que vai acontecer tal dia, tal horário, de primeira chamada, segunda chamada, no local, que normalmente é salão de festa condomínio, vai colocar a pauta ali certinho e começa já ali na assinatura, na primeira página, a lista de condôminos convocantes. Não, nunca abaixo-assinado. Ensinou para uma turma boa também. Não vale levar batuque, pandeiro, soltar fogos, que agora tá na moda, né, Walter? Tá na moda. No portal do Bandeirantes agora aconteceu em São Paulo, né? Inclusive a minha tia mora nesse condomínio. Sério? Esse condomínio, ele é um bairro, tá? Eu fiz um vídeo nesse condomínio, rodando ele lá, mostrando ali todos os procedimentos. É um condomínio bem moderno, tem praça para cachorro dentro do condomínio, né? E eu falo que aquilo ali é praticamente, ali não tem síndico, tem prefeito. E aí os moradores juntaram a turma lá, foram pra avenida lá, fecharam, fizeram protesto na rua, pra ninguém... Eu vi, acompanhei tudinho. Então... Ao vivo e a cores. Resolve? Não resolve, gente. De jeito nenhum. Esses dias até estava participando de uma assembleia e o morador, irresignado por uma questão uma tomada de decisão do síndico, ele falou assim, inclusive eu já estava com a ação advogado, estava com a ação judicial pronta de destituição de síndico. Eu olhei e falei assim, gastar seu tempo e seu dinheiro, porque eu sempre gosto de fazer esse paralelo. O síndico, ele é eleito, é igual o presidente da república. Ele não vai impeachmentar ele de qualquer jeito. A justiça nunca vai destituir um síndico. Quem vai destituir o síndico é quem o elegeu. A Assembleia de Condôminos. Então, não adianta. Doutora, vou judicializar. Às vezes, tem grupos de condôminos que me procuram lá no escritório para isso. Eu falo, gente, a lei traz a forma de fazer isso. É convocar uma Assembleia com 1/4 de condôminos. E é assim que a gente resolve. Não tem que envolver o judiciário. Eu, além de síndico, eu também tenho uma administradora, né? Então, em alguns condomínios, eu presto somente esse serviço. E caiu uma situação exatamente dessa para mim, que foi onde eu te perguntei, que você me orientou exatamente sobre isso e eu passei a orientação. Porque realmente a gente acha, né, quando a gente não tem essa técnica, esse conhecimento que, no caso, a Leidiane tem, e os advogados da área condominial têm, a gente pensa que um poder maior poderia destituir, né? E aí foi um aprendizado para mim também, onde eu pude passar para os moradores. A regra geral, quando a gente fala de condomínio, é que o judiciário ele não se envolve. Se tem a possibilidade de ser resolvido internamente através de assembleia, o juiz, a decisão dele vai ser, convoca a assembleia.
Não? Soberano, né? Assembleia soberana. Assim, soberana entre aspas, né? né? Desde que obedeça a lei. Uma outra questão também, ainda falando sobre destituição, as pessoas precisam da oportunidade do síndico se manifestar. Ele tem direito de exercer o direito de defesa dele. E aí, se você quer destituir a Leidiane, por qual motivo você quer destituir? Informe para ela antes da Assembleia os motivos, para ela poder chegar na Assembleia e se defender. Ah, é falta de prestação de contas, porque às vezes convoca a Assembleia. Todo mundo que está revoltado com a minha gestão. Convoca a Assembleia, vamos destituir a Leidiane. Aí chega lá, o Walter começa a ler. Ah, Leidiane, você não prestou contas, você contratou aquele serviço de piscina que não era para ter contratado, você fez isso. Poxa, se tivesse me informado antes, eu poderia levar a documentação. Olha, eu contratei aquele serviço da piscina porque tinha uma infiltração e tinha um risco de, sei lá, Poderia um ter sido acidente. resolvido numa conversa, sem precisar inflamar. O síndico ele poderia levar elementos para poder esclarecer e de repente levar a paz para aquela assembleia, para aquela comunidade. Então a gente precisa ter muito tato, muita técnica na hora de tratar, de trabalhar a assembleia de destituição de síndico, até para evitar que esse síndico aborrecido ele procure o judiciário anule aquele procedimento, porque não permitiu que ele apresentasse o direito dele de defesa. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de trazer, eu venho para o âmbito administrativo. Boa. Então, eu presto serviço para diversos condomínios, eu faço questão de ter uma assessoria jurídica na minha empresa e para mim. Então, a gente estava conversando um pouco, são 16 mil famílias atendidas, centenas de condomínios, nunca tomei um processo na vida. Mas já precisei acionar o meu jurídico para, pelo menos, até resolver questões de autoridade. Exemplo, às vezes tem um morador que ele quer atingir a empresa, mas não é por conta da empresa, é porque ele quer atingir o síndico. Então ele vai criar uma situação. Então, já tive situações de ter que emitir uma notificação extrajudicial para o condomínio em relação àquela pessoa. E aí a gente está falando tanto do trabalho síndico profissional, ou seja, é uma empresa de síndico, e que às vezes você tem um síndico profissional e ele não tem ali uma assessoria jurídica. E às vezes passa aperto aí posso entender muito bem sobre as contas do condomínio, mas às vezes no jurídico tem coisa que a pessoa não resolve. Nesse caso, Leidiane, qual dica você deixaria para o síndico se esse investimento vai do síndico para o advogado ou do condomínio para o advogado para resolver essas coisas que a gente está conversando aqui agora? O condomínio, eu acho que é essencial hoje que os condomínios eles tenham um departamento jurídico, eles tenham uma assessoria jurídica contratada, porque tem muitos contratos para serem analisados, a dinâmica do condomínio hoje é muito intensa e as obrigações também. Mas o síndico profissional, ele precisa ter um jurídico próprio, o jurídico da empresa dele, como você disse. O síndico profissional, ele tem uma empresa e aquela empresa tem obrigações. E aí nem seria um advogado condominialista, porque um advogado condominialista, ele atende condomínios. O síndico profissional precisa ter um advogado com expertise em atendimento a empresas. Claro, claramente. Walter. Tá, já que tu levantou essa bandeira do jurídico, e Renata, se tiver alguma boa também, é porque estão me dando bola aqui, eu tô indo. E hoje eu só quero assunto sem polêmica, tá? Sem polêmica. Eu vou pegando o gatilho aqui, pensando em algo que pode ser polêmico. Irmão, vamos lá, pra subir a audiência. Vamos subir, vamos gerar corte bom aqui. Leidiane, vamos fazer... Vamos sair só um pouquinho dos erros cometidos em assembleia, porque o Átila tocou no assunto legal, importante, que eu acho legal a gente exteriorizar para o pessoal. Jurídico em condomínio. Por que é tão importante? Jurídico só faz cobrança. Isso é o que todo mundo fala, né? Por favor, fala o pessoal o papel do jurídico, os principais, pelo menos, para que eles entendam o motivo de ter que contratar uma assessoria jurídica para mensalmente estar ali andando de mãos dadas com o condomínio. Vamos aproveitar esse espacinho para deixar claro também esse ponto. Muito bom. Isso daí, infelizmente, é uma cultura nacional, né? Mas aqui no Espírito Santo é muito forte, porque a gente tinha uma cultura de jurídicos que, de fato, só faziam cobranças e, eventualmente, participavam de assembleias. Mas, além da cobrança, que eu digo que é a cerejinha do bolo da advocacia condominial, e a participação em assembleias, que é a oportunidade de a gente mostrar mesmo para os moradores a nossa atuação, fazer essa orientação
sobre quórum, sobre a forma de fazer, tem todo esse trabalho. Um exemplo, nosso cliente em comum, a gente estava com uma situação que os condôminos queriam fazer a destituição do síndico, e aí eles iriam fazer através de abaixo-assinado. E essa questão chegou lá no escritório, e a gente pôde dar orientação para os condôminos, olha, é assim que funciona. Conversamos com o síndico também, olha, era um síndico profissional, será que vale a pena manter um contrato onde não te querem? E aí tem as questões das notificações, dirimir conflitos. Tem uma história que eu amo contar. Toda vez eu conto essa história, porque assim, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que vivi enquanto advogada. Que foi uma situação de conflito muito intenso que tínhamos no condomínio por conta de fumaça de cigarro. E aí era uma confusão. O morador da unidade, vou dar um número qualquer, do 701 era fumante e o do 801 não era fumante. E a moradora do 801, toda vez que alguém fumava, começava a gritar, tacava água, ia lá e batia na porta, e o condomínio virava um caos por conta dessas duas unidades. E aí a gente vivenciando aquilo, uma questão de conflito de vizinhança, mas tá incomodando todo mundo, porque o conflito estava tomando uma proporção muito grande. E aí eu falei com o síndico, vamos convocar esse pessoal para uma conversa? Quem sabe a gente consegue fazer uma mediação, né, ali e pacificar. Legal. E foi uma das experiências mais bonitas que eu vivi. Mandei 3 possibilidades de data para os dois, conseguimos ajustar uma, sentamos numa mesa redonda e conversamos. Aí o morador do 701, fumante, chegou falando, olha, sou fumante, minha esposa é fumante, meus sogros são fumantes, meus pais são fumantes, até a babá dos meus filhos é fumante. Isso é uma questão de saúde, não tem como a gente parar de fumar. E aí, o vizinho do 801, um empresário, uma pessoa com uma postura, assim, incrível, muito sério, abriu o coração dele, falou assim, olha, meu sonho da minha esposa era ter um filho. Infelizmente, ela acabou tendo uma gestação tardia. Nosso filho nasceu com muitos problemas de saúde e um deles é um problema respiratório muito grave. Toda vez que vocês fumam, na janela de vocês aí embaixo, o meu filho tem uma crise aqui em cima. Por conta de todas essas situações, a minha esposa acabou tendo que sair do trabalho para se dedicar à maternidade. Ela tem depressão hoje e contou a história. O morador da unidade fumante parou na hora, foi aquele momento, assim, eles só precisavam conversar, falando assim, olha, você me perdoa, vamos chegar num acordo aqui? A partir de hoje, 7 da manhã até as 7h30 e 19 horas às 19h30, você fecha suas janelas, que vai ser o horário que a gente vai poder fumar lá em casa. Nos outros horários, você pode deixar tudo aberto, que a gente nunca mais vai te incomodar. Nunca mais tivemos problema nesse condomínio relacionado a essas duas unidades. Eu falo, nem era uma questão jurídica importante, mas nós podemos atuar tratando essa mediação, chamando os condôminos para conversar, e quando eles se ouviram, eles conseguiram entrar num acordo. Então, nem é uma questão jurídica, mas eu falo que o jurídico também pode atuar nessas questões. E aí, assim, uma dica importante, gente, o jurídico hoje ele é essencial. Tem muitos contratos, tem muita responsabilidade, mas você não deve contratar um advogado que ele seja beligerante, porque ali a gente vive numa comunidade, uma pessoa que ela gosta da guerra, que ela seja muito impositiva, ela não serve para trabalhar com condomínio. Precisa ser uma pessoa que sabe ouvir, que vai entender o problema do Átila e vai ter sensibilidade para saber como tratar. Obviamente, sempre respeitando a legislação, verificando o que a convenção permite, o que a convenção não permite, mas tem que ter esse mínimo de sensibilidade. Porque se toda vez que a gente tiver um problema no condomínio, se a gente tivesse nesse caso específico, tá incomodando todo mundo, vamos notificar essas unidades, vamos aplicar multa, vamos entrar com ação para retirada deles porque são condôminos antissociais. Poderíamos ter tido sucesso? Bem provável que sim, porque era um conflito que estava generalizado. Mas a gente não ia levar paz para aquela comunidade, sabe? Sim, total. Então, acho que a gente tem que procurar pessoas, o síndico também. Sei que eu tô me estendendo um pouquinho. Não, mas tá ótimo, tá bom o raciocínio. Mas a gente teve aquela questão lá até compartilhei hoje, aquela questão lá em Goiás, que o síndico acabou matando uma proprietária, que era corretora até, e aí assunto recente quente. Do Airbnb. Ali, mais do que a questão do Airbnb, quando o jornalista me procurou para entrevista, doutora, essa questão de conflito de Airbnb, eu falei, cara, o problema ali não foi o Airbnb. O problema ali foi o perfil dos síndicos que eles contrataram, do síndico que eles elegeram, que eles escolheram em assembleia. Porque o síndico precisa ser uma pessoa
que ele seja da paz, político, sabe? né? Pelo menos. A pessoa que leva tudo pro coração, que tudo vira... Ela quer Ofensa, né? brigar. Tudo é ofensa. Não E né? serve de pra tudo, ser acho que tem que ter uma síndico. postura, né? Você tem que ter uma postura, independente se você é síndico profissional ou síndico morador, né? Eu acho que a postura, acho que diz muito sobre a gestão que você tem e que você vai oferecer. É isso, Pros é uma seus questão de eleitores. governança. Agora, só fazendo o outro lado desse comentário, dessa pergunta que Por favor. que o Walter fez, eu como síndica profissional, representante dos condomínios, né? De fato, não é uma cultura os condomínios terem... eu, por exemplo, atuo mais em Vitória. O local, os bairros que eu atuo são próximos ao aeroporto, são condomínios relativamente pequenos, né? E que eles acham que isso é um custo que vai impactar muito na previsão orçamentária. Só que essa questão das orientações que a gente consegue, que a gente precisa de forma técnica, gente, tem um valor inestimável para justamente ajudar a gente a fazer essa gestão mediadora. Sim. Né? Porque são questões simples, desde um tamanho muito grande de um carro dentro de uma vaga, que um único morador reclama absurdamente e sugere que eu siga a convenção. E eu falo, gente, é uma reclamação individual por uma perseguição, porque existe muito isso em condomínio, né? Morador perseguindo morador por questões bobas, né? Ou se eu devo levar isso para a coletividade. Então, esse tipo de dúvida, eu tenho... A minha formação é administração, então eu tenho base, eu faço cursos na área de direito condominial, mas eu não tenho conhecimento técnico que uma profissional da área tem. Então, a gente, enquanto síndico, a gente ter esse apoio é essencial para você conseguir levar uma boa gestão. E com a informação que eu obtive, a gente conseguiu deliberar de uma forma pacífica essa situação e que não foi para frente. Até a noção que o síndico também não pode verticalizar todos os conhecimentos, né? A gente está falando de um síndico, ele vai gerir a parte estrutural. Se ele não for engenheiro, ele não vai verticalizar tanto conhecimento sobre a estrutura, sobre o que é uma manutenção sempre na preventiva e etc. O que eu defendo também é ter sempre a equipe técnica, quem me conhece sabe, junto ao condomínio, contrato mensal. Jurídico, se o síndico não for um advogado, ele não vai ter um conhecimento verticalizado para ser ali o tomador de decisões claras, 100% claras, sobre o âmbito do direito, né? E assim a gente vai falar de administrativo, sobre contratar uma administradora, sobre mão de obra também. Se o cara nunca trabalhou com RH, com departamento pessoal, com etc., ele não vai... ele provavelmente, porque pode até ser que ele tenha um bom desempenho, mas provavelmente ele não vai ter um bom desempenho com a liderança daqueles 4 porteiros, daqueles 2 ASGs que vão estar no dia a dia. Então, o síndico, na tua fala, ele tem que reconhecer, calçar a sandália da humildade, reconhecer que ao invés de verticalizar todos os conhecimentos, ele tem que ter consigo a melhor assessoria em cada um desses pontos, né? Tanto no jurídico, no estrutural, na parte administrativa e etc, né? Isso é tão importante, Walter, que você está falando, porque, mais uma vez, atividade síndico profissional, eu gosto muito de puxar isso de novo para a parte administrativa. Quando você vai tocar uma empresa, você tem lá uma contabilidade, uma pessoa para cuidar do seu financeiro. Você tem uma pessoa que cuida do seu suporte. Você conta com pessoas especialistas, cada um cuidando de um determinado setor ali da sua empresa. E quando você vai especialmente para uma assessoria jurídica dentro do condomínio, eu costumo até falar, vindo já para o meu setor da área da segurança eletrônica dentro dos condomínios. Cada morador, ou às vezes um síndico morador, ele vive a realidade de um condomínio. Então, vamos falar da Leidiane. Ela vive a realidade de quantos condomínios? Quantos casos já não teve que tratar e resolver? E às vezes uma coisa que está ali martelando na cabeça do síndico, na hora que ele vai conversar com um advogado que é especialista daquele segmento, ele, opa, não, já passei por isso. Tem como resolver. E aí, eu me lembro de um caso de um condomínio, inclusive, eu costumo até contar para o síndico esses casos quando você tem uma pessoa que segue muito para a parte do litígio, já tudo é botar na justiça. Eu tenho um caso de condomínios gêmeos, mesma construtora, tudo igual. Teve e os problemas foram iguais. O condomínio com assessoria jurídica conversou com a construtora, teve uma reunião, nesse caso o problema que eu identifiquei, sentei na mesa com os construtores e tal, cada um ali colocou suas opiniões, pronto, enquanto outro já quis ir logo para a justiça.
Um tá com problema, tá na justiça até hoje, tá lá. Cada um vai para um lado. Enquanto o outro já resolveu. Porque, às vezes, tem coisa assim, eu vou resolver, depois a pessoa ainda vai... né? Ainda vai Então, encher, se né? você tem essa conversa, como a Leidiane falou aqui, eu acredito que esse é o melhor caminho para resolver os problemas dentro do condomínio. Senão você fica remoendo aquele troço, e no final das contas ainda, se você ganha uma ação na justiça, você ganhou na justiça, mas você perdeu, né? Você arrumou um inimigo ali para sempre, você arrumou um problema que você vai carregar pro resto da vida, né? Essa questão de contratação de jurídico também, a gente entra muito no despreparo. Porque tem muita gente que vê o condomínio como uma oportunidade, mas a pessoa não se prepara. Então, ela trabalha com família, trabalhista, imobiliário geral e condomínio. E aí, ela chega lá, ela não sabe o que fazer. Porque o exemplo que você deu sobre construtora, gente, lá no escritório, 90% dos problemas que a gente tem com construtora, a gente resolve com uma notificação. Uma notificação bem fundamentada, quando o condomínio ele tem uma boa assessoria também de um engenheiro para substanciar o advogado com elementos de engenharia, tem uma boa empresa como a sua que entrega um laudo, olha, isso daqui tá errado. Eu me lembro desse caso que foi de um sistema do condomínio, né? De alarme de incêndio. De alarme de incêndio. É. Então, se o síndico, se o condomínio ele é bem assessorado, o advogado vai receber um laudo, ele vai falar, caramba, isso daqui resolve, então vou pegar isso daqui e vou mandar uma notificação para a construtora chamando eles para uma conversa, olha, não é melhor vocês resolverem isso aqui agora, porque se a gente levar para o judiciário, vai demorar, vai ter custas processuais, vai ter honorário de sucumbência, e quanto mais o tempo passa, mais cara vai ficar a conta para você, porque vão aparecendo outros probleminhas que você também acaba que vai ter que assumir, porque o condomínio não vai poder fazer manutenção enquanto não tiver perícia. Então, normalmente a gente resolve, mas aí um advogado que, às vezes pelo perfil beligerante ou por não ter conhecimento mesmo, já judicializa e acaba prejudicando o cliente. Isso é um ponto para levantar, que é muito importante, né? A especialidade. Porque quem é bom em muita coisa não é excelente em nada, né? Eu costumo dizer isso. Quem faz de tudo um pouco não faz nada. Não faz nada. Tudo fica pela metade, né? É a pizzaria que vende pizza, hambúrguer, pipoca e doce, né? Então, assim, preocupem-se também. Foi um feedback que ela deu implicitamente, mas preocupem-se também em contratar um jurídico que ele saiba o que é viver de condomínio, porque condomínio nada mais é do que uma comunidade de pessoas, até falei isso ontem no History, ou foi hoje, uma comunidade de pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes, criados em locais diferentes, no sentido do clima, um mais frio, mais quente, etc., todos juntos numa mesma comunidade nova, que vai ter que se adequar a novas regras. Mesmo você pagando pelo empreendimento, você tem que seguir regras, porque ele não é seu empreendimento, é a sua fração de um grande empreendimento. Então você é sócio de uma empresa que tem outros moradores sócios também. Eu acho que é importante a gente pautar essa parte de contratar o especialista. Mas eu vou ficar feliz. Eu vou dizer uma coisa que eu fiquei muito feliz com a fala da Renata, porque o síndico, quando ele começa a perceber a necessidade, quando ele se cerca de bons advogados, conhece alguns, vê o trabalho, ele fica mais estimulado e até consegue convencer os moradores da importância de ter um advogado no condomínio e conseguir aprovar aquilo ali numa previsão orçamentária futura. Então, ó, fiquei muito feliz com a sua fala. Renata, síndico também lê muito, né? Tem que gostar de ler. A gente tem que se capacitar, porque é muita coisa nova, por mais tempo que eu tenha nessa profissão, eu tô sempre aprendendo. E a gente acaba tendo que realmente se capacitar em cursos, em leituras, Dizem que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, porque a gente recicla isso. É isso aí. E eu já puxei essa informação para falar de um detalhe que tá aqui na mesa. A Leidiane escreveu um livro. Boa! Então, esse sabe então assim, a gente vem acompanhando aí a Leidiane produzindo bastante conteúdo, tem a comunidade que eu tô dentro ali. Tá então, voltando uma Linecast também. E fala um pouco desse livro que tá na mesa aqui pra gente, Leidiane. Como que isso ajuda na vida tanto do síndico quanto dos condôminos também, né? E ainda tem, depois do livro, ainda tem algumas coisas não polêmicas aqui pra perguntar, tá? Pra levantar. Então, na verdade, esse livro é um livro mais técnico. O nome dele é o Instituto da Posse, no âmbito do condomínio edilício. E aí, nasceu mesmo da necessidade. A gente estava enfrentando muitas questões relacionadas
Vira a capa dele para cá. Debate sobre posse nos condomínios, sobre uso indevido de vaga de garagem, uso capião em condomínio. Então, foram questõezinhas que foram aparecendo no dia a dia que a gente não tinha material. Aí eu falei, já que não tem material, eu mesmo produzir material. E aí acabou saindo o livro. E assim, a gente teve uma ação muito específica num condomínio. O livro surgiu a partir daí, tipo, sabe aquela ação que é a cerejinha do bolo? Fomos contratados por um condomínio que o morador tinha comprado 6 salas e ele ocupou todo o corredor. Porque como todas aquelas salas eram dele, ele achou que ele poderia usar aquela área comum como recepção. Só que ele bloqueava a área de ventilação para as outras salas. Aí nós notificamos o morador, ele falou que não, insistiu, continuou a obra, entramos com uma ação de desfazer, ele chamou um advogado lá, não sei de onde, falando que não, que a Assembleia aprovou. Eu falei, olha, a gente está falando de área comum. Você tem uma ata de Assembleia aprovando, mas tinha meia dúzia de pessoas. Quando a gente fala de área comum, a gente fala de uma fraçãozinha ideal de todos os proprietários. Sim. Então, a gente precisaria de unanimidade. Aí o advogado falou que não existe, não sei lá o quê. A gente teve que judicializar, a obra dele estava linda, estava pronta, teve que desfazer. E aí, por conta dessas questõezinhas do dia a dia, não tinha material, resolvi escrever e surgiu o livro. E em breve lanço o segundo, só que esse falando sobre o relacionamento do inquilino com o condomínio, que é uma outra situação que quase não dá problema. Inclusive, a gente já pode até falar aqui, né? Leidiane, quais são os maiores erros dos inquilinos em condomínios nas assembleias? Em primeiro lugar, gente, inquilino não participa de assembleia se ele não tiver procuração. A assembleia é privativa de proprietários ou procuradores. Então, o inquilino, ele não tem... Inclusive, anulamos uma assembleia de um condomínio há pouco tempo. Por conta disso, um síndico profissional, no edital de convocação, colocou: convoco todos os proprietários e inquilinos para participar da assembleia tal dia, tal hora. E aí, como nós fomos contratados por um grupo de condôminos, que tinha uma pauta que eles não concordavam, que necessitava de um quórum especial, nem precisei entrar nessa questão da pauta propriamente dita, porque esse erro da formalidade do edital já bastou para a gente anular aquela assembleia. Só para confirmar, por causa de um errinho no edital, tu já conseguiu anular a assembleia? Um dos maiores motivos de anulação de assembleia é erro de formalidade, é convocação mal feita. Então, uma pauta que não é clara, permitir a participação de inquilino ou, nesse caso, convocá-lo. Prazo também, né? Não mandar o edital no prazo, né? Gente, isso daí eu vou falar uma coisa que eu me irrito bastante com a administradora, principalmente a administradora despreparada. Eles sabem que não observaram o prazo de publicação, aí quer fazer a contagem incluindo o primeiro e o último dia para poder fazer. Digamos que dando 7 dias corrido, o edital pede 8, a convenção exige 8, aí eles vão lá incluir o primeiro e o último para poder falar, não, coube sim. O jeitinho, né? Aí eu falo, gente... Vai que cola. Você sabe que não vai dar certo, vamos adiar essa assembleia que é melhor. Aproveitando o tema, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa está inadimplente, é um proprietário ou inquilino, tanto faz, tendo procuração, ela está inadimplente, aquela unidade, ela vai para a assembleia. A gente não pode contabilizar o voto dessa pessoa, mas a participação dela. Então, esse é um tema que é extremamente polêmico, mas a lei ela é muito clara. É direito do condômino que está quite com as taxas de condomínio participar e votar das assembleias. E aí eu vou falar experiências que a gente tem até com o judiciário. Nós estamos aqui em 4. Leidiane, eu gosto de dar meu exemplo, né, gente? Porque Leidiane está inadimplente com melhor a taxa melhor falar de você, né? Não dá processo, não entendi. Leidiane está inadimplente com a taxa de condomínio. Leidiane é advogada. Ela atua com condomínios, então uma pessoa que tem condição de influenciar o voto dos demais. Então, você trouxe uma proposta de pauta que você queria conduzir para um sentido que seria muito bom para os moradores. Só que eu, como estou inadimplente, estou ali meio sem dinheiro, aquilo ali vai impactar um pouco mais meu orçamento, levanto ponderações que acabam convencendo o Átila e o Walter a rejeitarem aquela pauta. Então, quando você permite que o inadimplente participe, se o voto dele, se as manifestações dele tiverem o condão, se você conseguir demonstrar que ela influenciou na votação dos demais condôminos, essa assembleia pode sim ser anulada. A gente tem vários casos assim na justiça de anulação de assembleia.
Então eu falo, a secretaria da Assembleia precisa ser muito bem feita. Tem uma administradora, se é o síndico, é você que faz a secretaria, olha, chama no cantinho e tá inadimplente, você não pode participar. Porque eu sei que a gente acaba tolerando, mas se alguém judicializar aquela questão, a chance de anular aquela Assembleia é muito alta. Perde-se tudo. O normal é que as pessoas não têm essa cultura de judicializar. Mas se fosse levada ao judiciário, bem provável que fosse anulada. Perdeu toda a Assembleia por conta disso. Tempo, né? Que é o nosso bem mais valioso. Sobre a inadimplência ainda, deixa eu aproveitar esse gancho. Tô aproveitando todos os ganchos aqui. O meu condomínio tem garantidora. Eu tô inadimplente, mas a garantidora pagou. E aí? Esse é um outro assunto muito polêmico. A gente tem duas correntes. Tem gente que entende que a pessoa continua inadimplente, mas eu vou falar a corrente que eu particularmente... E eu não posso falar isso, né? Que eu me filio. Eu acho que se teve o pagamento daquela dívida, todo mundo tá adimplente. Então, vai depender da modalidade de contrato, né? Se é subrogação de dívida, qual é a modalidade. Mas, de modo geral, os contratos que a gente conhece, os condôminos estão todos adimplentes, porque ele está devendo agora à empresa. Por conta da garantidora? Mas é um tema bastante polêmico ainda. Porque o condomínio recebeu, então eu não estou inadimplente. Eu já não devo o condomínio, eu estou devendo o Walter. Advogado do diabo agora, vamos começar a botar fogo. Esse assunto é interessante, hein, Val? Vamos botar fogo aqui. Vamos lá, certo? A garantia de receita, ela é uma antecipação de recebíveis, certo? Uhum. Então, a garantidora, ela vai pagar a taxa condominial do Walter, que ele não está pagando, e o Walter, ele vai continuar devendo aquela cessão de crédito que o condomínio cedeu ali a garantidora, ele vai estar devendo para a garantidora, né? Então, ele está inadimplente com a garantidora, mas a garantidora pagou o condomínio. Então, quem cedeu o crédito foi o condomínio, quem pagou ali foi a garantidora, mas o morador não pagou ainda. Então, nesse quesito, isso deve significar, na minha opinião, tá? Eu tô falando assim com bastante cautela, mas é uma opinião minha. Mas nesse quesito eu entendo, e eu já vi jurisprudência que validou esse meu pensamento. Daí eu entendo que se você consta no relatório de inadimplência da garantidora, que é um documento oficial, você é inadimplente. Então, é um tema totalmente polêmico. Mas você viu que na construção da sua história, a garantidora pagou a dívida do Walter para com o condomínio. E agora o Walter não deve o condomínio, ele deve a garantidora. Então, ele não tá perante o condomínio, ele está adimplente. Também. É um tema totalmente controverso, a gente não tem um consenso ainda, até porque ações nesse sentido, esse tema foi pouco discutido até hoje pelo judiciário. Mas eu entendo que se houve uma cessão de crédito, se houve uma subrogação no crédito, aquela dívida agora é da empresa. Eu não devo o condomínio, devo a empresa. Obviamente que os síndicos, os jurídicos de condomínio, eles vão manipulando essa questão, acaba que de acordo com a conveniência. A dívida não é próprio terreno? Essa é uma outra discussão que eu acho que nem vale a pena a gente levantar muito aqui. Porque a gente tem vários entendimentos de que se você cedeu aquela dívida perante a empresa, porque as garantidoras normalmente, o síndico assina a procuração e faz como se o condomínio estivesse cobrando do inadimplente. Mas se a gente for analisar pela letra fria da lei, aquela dívida não seria mais próprio terreno, porque o condomínio recebeu. Então, o condômino, de modo geral, ele não poderia perder a propriedade dele mais por conta daquilo. Mas é uma questão ainda pouco discutida, até pela falta de especialidade dos advogados, novo, de modo geral. E como as pessoas não se debruçam no estudo da matéria, a gente não tem advogados. Eu, por exemplo, eu advogo pouquíssimo para condômino. Eu nunca peguei um caso desse para defender um condômino devedor. Mas seria uma tese que eu ia ventilar. Não posso perder meu imóvel por conta disso. Porque eu não tô devendo o condomínio, eu tô devendo a empresa. Aí, Walter, uma situação complexa. Aí, para você que tem solução, inclusive, de garantidora e tal, aquele morador que ele tá até prevendo que talvez vai passar por uma crise, para ele é até interessante. Antes dele atrasar, ele já sugerir logo ter uma garantidora do condomínio. Mas é um assunto polêmico, não tem definição. Lembrar só de cortar, gente, esse poder. Eu falei pra você não entrar. Vende aí, Walter, você agora. Não, já gerou bastante corte legal aqui. Deixa eu ver. Alguém quer levantar algum assunto aí? Porque vocês estão deixando, eu tô mandando aqui.
Tem que ser polêmico. Aproveita que a doutora tá aqui ainda, que já ela tem a assembleia. Ô, gente, vocês não fazem comigo não, vamos compartilhar aqui. Traz aí um caso de um condomínio, porque é o seguinte, vou perguntar pra Renata aqui, o que ela tem pra gente trazer pra nossa advogada, porque a gente teve um podcast aqui, que a gente gravou com as síndicas, e não vou falar o nome também, mas foi um podcast que a gente falou de muitos assuntos sobre condomínio. Não foi pro ar até hoje. Ele ficou tão polêmico que depois que passou no filtro, o podcast tá guardado. Quando ele foi subir pro YouTube, você tem certeza que quer arriscar perder a sua conta? Mas Nossa, quando... medo. Não, mas a gente tá falando de condomínios, acontece muita coisa, né? Então é hora que a gente tem que ter ali tanto boa... Nesse caso desse podcast, inclusive, falando um pouco de polêmica, eu fiz o filtro aqui. Aí ao fazer o filtro... Tentou fazer o filtro aqui, né? Não, eu fiz o filtro. E aí depois eu olhei e falei assim, esse podcast não dá pra subir não, cara. Gente, quando a gente terminar a gravação, quero saber quem foi, tá? Deixa esse negócio quieto aqui, o que foi falado aqui, melhor deixar quieto. Bom, enfim. Tá, vocês cortam essa parte, então. Não. O bom é que toca pra frente. Mas eu posso levantar aí um tema, então? Levanta. E aí é uma questão mais de administradora e síndico. Eu acho que é o que eu anotei aqui. Presidente de mesa despreparado. Nossa. Que a pessoa não controla tempo, permite debate paralelo, não registra os votos, O próprio não verifica presidente quórum. atrapalha o andamento com outros assuntos não pertinentes. Exatamente. Uma pergunta nesse sentido. Um presidente que foi eleito ali para aquela assembleia, no decorrer da assembleia, ele pode ser destituído pelos presentes? Poderia, eu não vejo, nunca me deparei com essa Boa situação, pergunta. Mas penso que poderia, porque se Porque foram eles que elegeram... eu não estava presente, aconteceu essa situação e eles destituíram o presidente. Eu, na legalidade, eu não sei responder o que seria correto. Né? Nunca me deparei com essa situação, confesso. Olha, gente, que eu faço muita assembleia, tá? Mas penso que não teria nenhuma vedação, porque ele foi eleito pelos presentes, eles poderiam destituí-lo também. Não Mas vejo olha, vedação legal. nesse tempo todo que eu atuo como síndica profissional, quando a gente precisou eleger um presidente, ele não conseguiu conduzir a assembleia, ele era presidente de praxe, proforme, mas assim, na prática... Não atuante. Não, atuante, porque assim, quando a gente é síndica profissional, a gente acaba fazendo esse papel, né? E quando eu atuo como administradora, aí eu fico tentando me controlar, né? Porque o presidente acaba sendo outra pessoa, mas eu procuro antes orientar, olha, tenta voltar para o foco da pauta, não deixa se estender muito, mas é muito comum um presidente não atuar como deveria. Eu vou falar que quando eu chego nos condomínios, eu sempre procuro mapear a pessoa que tem um melhor perfil. E aí já fala, olha, se prontifica, já deixo mais ou menos combinado com algumas pessoas que a gente sabe que são mais influentes. Eu gosto de fazer isso pra poder já deixar definido, porque senão levanta qualquer pessoa. Não, e é o que vocês falaram, a própria pessoa fica querendo dar opinião sobre tudo, levanta assuntos paralelos e aquela assembleia que poderia transcorrer tranquilamente vira um caos por conta do presidente. Então tem que ter muita sabedoria na hora das escolhas. Presidente tem que ter pulso, né, de assembleia. Tem. E já tem alguma polêmica aí? Que eu tenho a próxima polêmica aqui. Tá com o pau. Pode ir? E Leidiane, diz uma coisa. Inclusive, a gente tem um cliente em comum que houve uma assembleia que ele não avisou nem a mim, que era administradora, nem a vossa senhoria, que era advogada. Existe alguma coisa pior do que não chamar um advogado que você está pagando mês a mês ali para dar assessoria, para entender como é que é a vida, não só jurídica, social, etc., do condomínio? Existe alguma coisa que sobreponha isso de mais preocupante do que um condomínio que paga um advogado mensalmente não levar o jurídico para a assembleia? Olha, eu vou falar que não convidar o advogado para a assembleia é o erro número 0. Isso aí não dá nem para a gente numerar, principalmente quando tem um jurídico contratado e você sabe que vai ser uma pauta difícil de você enfrentar sozinho, né? Nesse caso, assim, não vou abrir muito aqui, mas a pessoa acabou ficando vendida ali, né? Porque não chamou nem jurídico, nem administradora. Obviamente, a participação de advogado e assembleia não é obrigatória, mas é muito recomendada. Porque eu sempre falo, Walter, a gente já fez a assembleia juntos, tem algumas outras pessoas que a gente faz muita assembleia junto também.
O advogado vê que aquela pauta tá agarrando muito, que tá ficando muito polêmica, ele já chama a responsabilidade e ele começa a conduzir ele à Assembleia. Ei, peraí, deixa que eu tomo conta daqui para frente. E aí ele vai ajudando o presidente naquela condução para a gente caminhar com a pauta. Renata, também fizemos uma assembleia que não foi muito fácil juntas, mas conseguimos concluir, porque a gente trabalhou ali de mãozinha dada e enfrentamos todos os assuntos com sabedoria, com elegância. Foi difícil, mas vencemos, foi né? Bem polêmico o assunto, os moradores já chegaram bem revoltados e assim, a Leidiane, na calma dela, né, e no conhecimento que ela tem, conseguiu ir conduzindo. Às vezes eu, como síndico e presidente, eu precisava chamar mais atenção, pedir para o pessoal voltar para o foco, pedir licença para encerrar o assunto e darmos continuidade, mas assim. Essa parceria, esse casamento, administradora, jurídico, síndico, funciona muito bem para conduzir a assembleia e levar paz mesmo, levar solução para aqueles moradores. Isso que o Walter falou, isso é tão importante que eu sinto essa dor também, Walter. Já teve síndico que falou para mim assim, eu não te chamei porque, sei lá, ia te dar um trabalho e sei lá o que e tal. E aí, eu no meu segmento, na área de segurança e prestação de serviços do condomínio. E o que acontece? Um morador pode fazer uma pergunta lá para o síndico, se é no âmbito jurídico, ele não é advogado, ele não vai saber responder. Se talvez ele tivesse com o advogado lá, já teria resposta na hora. Do mesmo jeito do nosso caso, eu falo, síndico, qualquer assembleia nos convide, nem que seja para a gente fazer uma introdução, falar, olha, eu sou Átila, eu sou prestador do serviço tal. Se é o advogado, sou prestador do serviço do condomínio. Eu gosto de ir, nem que seja para ficar sentadinho ali, aprendendo coisas, se as pessoas quiserem perguntar, ter algumas respostas. Então, acaba que eu vejo muito síndico até se enrolando, porque ele tem um serviço que tem uma determinada cobertura, igual no meu caso, tem a cobertura da gente poder frequentar as assembleias sempre que ele solicitar, porque se surge algum assunto relacionado à nossa atividade. Primeiro, para a gente também até poder se defender, se dependendo do assunto que pode surgir. Total. E segundo, para poder responder tecnicamente para o síndico, né? Exato. E eu gosto, inclusive, de na Assembleia, leva um salgado, um refrigerante, algo para atrair ali os moradores, porque às vezes a pessoa também chega cansada do trabalho, sobe em casa para comer alguma coisa, depois ela não desce. Então, o que eu posso ter de atrativo para aquela pessoa continuar participando da Assembleia? Eu lembro de um caso simples, de estar num condomínio e falei assim, eu sou o Átila da Frostec, a empresa que cuida do controle de acesso aqui deste condomínio. Gostaria de saber, assim, vocês têm alguma observação? Vou acompanhar com a Assembleia. Aí teve uma condomínio que falou assim, olha, eu tenho dificuldade aqui. Há tempos que o meu facial não funciona. Se eu não tivesse na Assembleia, ela não teria falado. Tinha coisa mais de 6 meses. Então, toda vez ela interfonava, a portaria abria. Então, só o fato de eu falar, aí ela externou esse problema. E o síndico falou, nossa, todo mundo funciona bem. Você já reclamou isso para alguém? Já levou para... Não. Aí fomos verificar a situação. A pessoa foi lá no Instagram, botou o filtro, aí tirou a foto com filtro e subiu a foto com filtro, porque você tem um aplicativo que você mesmo pode trocar a sua foto. Ela ficou bonitinha. Aí a partir daí parou de funcionar. Ela ficou com esse problema, não se tocou talvez que o problema era esse. Então, é um detalhe que se ela fala isso lá numa assembleia, o síndico não ia saber responder, ou talvez outras pessoas iam ficar achando que o meu sistema é ruim. Isso que eu ia falar. Talvez não, com certeza. Pelo menos ela foi educada e ela não falou mal do seu sistema, ela só falou que não estava funcionando. Então, já assim, pensou que gafe, se ela vai te queimando logo? Caraca! Esses dias uma síndica me mandou uma foto. Ela falou assim, Leidiane, essa moradora aqui tá dizendo que a foto dela não tá reconhecendo, o rosto dela não tá reconhecendo na facial que a gente instalou. Quando ela me mandou a foto, gente, era com aqueles filtros de cílios. Aí depois, sabe quando você passa Paris, baixa, não dava pra ver ninguém, era outra pessoa. Olha, a gente ria. Mas acontece, Acredito. Infelizmente. São detalhes que se você tem ali o prestador de serviço que te atende na demanda, tem um advogado, tira a dúvida com o advogado. Né? Coisas que eu falo até com o próprio Isaac na empresa que a gente tem lá, assessoria jurídica. Qual que é a demanda? É isso? Nem pergunta pra mim, eu não sou advogado. Sim. Então, cada um vai lá e pergunta no seu segmento, você vai ter... Mas se eu fosse síndico, eu com certeza teria assessoria jurídica. Porque não é um
obrigação legal, mas eu falo que é um erro estratégico do síndico, ele tendo a oportunidade de convocar a sua assessoria jurídica para participar, ele não convocar. Eu tinha um contrato lá Erro da SE. estratégico. É um erro Total, estratégico. mas qualquer dúvida R$2.000 sobre um quórum, jurídico, um exemplo. Não, Tem tá 100 pago, pô. unidades, 2.000 dividido por 100, Não, faz diferença pra qualquer quem? dúvida que surge, algum questionamento sobre gestão, alguém levanta alguma ilegalidade, o jurídico já resolve. Tem que tratar alguma questão de quórum ali, tem alguma dúvida, precisa de quórum qualificado, não precisa. O jurídico já tá ali. Qualquer questionamento que surge, o jurídico tá pronto para resolver. Sem contar Então, os eu acho que é conflitos políticos que tu não estratégia. falou, né? Exatamente, Porque é. quando tem um jurídico que, ó, peraí, eu entendo, Não é tá? Eu assim. tenho um vademecum aqui. Você tá dizendo o que mesmo? Você fala sobre responsabilidade, pessoal, o que vocês estão falando aqui, vocês podem responder depois. Isso, esse é o ponto. Assembleia de Destituição de Exatamente. Síndico, então já tem até a falinha pronta. Aí, ó. Mas acho que é isso, né? Posso até falar mais de instituição Bota aqui, né? mais Pra aí. botar fogo na lenha aqui. Bota mais. Mas peraí, vamos trazer pra Renata aqui também um pouquinho. Renata, Isso aí. não sei se tu já teve alguma dificuldade com algum jurídico nas tuas conduções, mas aproveitar que é o assunto jurídico, acho que a gente já falou bastante dos erros de assembleia, mas vamos aproveitar um pouquinho mais. Qual foi o momento da tua carreira de síndica que tu entendeu que, de fato, a assessoria jurídica ela é necessária e não é só uma empresa para fazer cobrança? Acho que eu posso citar esse caso em que eu recorri a você, né? Qualquer coisa. Ou seja, Qualquer você coisa, mudou a advogada. cultura da Ei, Renata, ei, olha aí. Hein, qualquer coisa depois avisa se tem que cortar ou não, né? É verdade. Foi uma questão, porque eu como síndica profissional, quando as unidades vão fazer reformas, eu sigo a BNT 16280. Boa. Então eu solicito aqueles documentos porque eu não tenho competência técnica para avaliar se aquela reforma que vai ser feita vai colocar em risco a edificação, né? E o patrimônio dos outros moradores. Então eu solicito a documentação que eles orientam, né? Que é, no caso, a RT ou RRT, o projeto, um breve cronograma de quando vai iniciar, quando vai acabar, e sigo dessa forma. E aí, recentemente, tem um condomínio que os quintos andares, que é o último pavimento, pela convenção, eles têm direito a usar a área acima. E nenhuma tinha feito ainda a sua Cobertura. a sua utilização. Então, os moradores dos quintos andares se juntaram, contrataram um engenheiro, né, para poder fazer a delimitação correta, né, de cada unidade, porque era respectiva à fração acima, né, e pedi a documentação de praxe que eu sempre peço. E informei os moradores, como eu sempre faço, início da obra, está coberta pela RT tal, período vai ser tal e tal. E aí, o que aconteceu? Foi essa solicitação que eu fiz para a proprietária e assim eu informei os moradores. E aí, como a proprietária ela tirou as telhas, começou a subir parede de drywall, aí foi um auê no condomínio. Porque eu estava conivente com a moradora. Eu estava permitindo que ela fizesse algo que não era permitido porque a Assembleia precisava aprovar o uso daquela área. E aí eu falei, gente, não, eu solicitei para ela da mesma forma que eu solicito para... Porque uma das coisas que eu sempre falo como síndica profissional é que a gente tem que ter a mesma premissa para todos os moradores. O que pode um, pode todos. O que não pode um, não pode todos. E aí eu sempre fiz essa mesma solicitação e foi a que eu fiz para ela. E aí a gente teve que parar, eles entraram com processo na justiça, teve que parar a obra, eu fui buscar a orientação da Leidiane. A gente, antes mesmo de ter recebido, né, esse mandado, eu já tinha pedido para ela suspender a obra, parar por enquanto, até que a gente, né, organizasse uma assembleia, que eles estavam pedindo para ter esclarecimentos e tal. E aí que eu fui para a Leidiane. E aí ela falou, olha, Renata, de forma geral, você fez o seu papel, né? E aí foi uma novidade para mim, porque eu nunca tinha passado por essa situação, né? Porque por mais que a gente tenha tempo, as novidades vão aparecendo, Sempre, né? todo dia. Os desafios vão aparecendo. E ela falou, quando tem acréscimo de área, é importante solicitar mais este documento, né? E aí a gente foi para a Assembleia, a Leidiane, a gente levou o engenheiro para explicar a parte técnica, levou a Leidiane para explicar a parte legal. E aí foi que a gente conseguiu
pacificar um pouco, não está totalmente resolvida a situação, mas foi bem mais, né? Tá bem mais pacificada. Avançou, né? Já. Avançou. E então, assim, quer dizer, numa situação em que eu não tinha todo aquele conhecimento, se a gente tivesse um jurídico contratado, eu já iria fazer a consulta. Está tudo correto? Essa documentação que eu tenho que solicitar, né? Então, ali eu vi realmente a importância de que o condomínio realmente tenha o condomínio, porque ali eu estou representando o condomínio, Sim. né? O condomínio tenha essa assessoria, tenha esse conhecimento para poder as coisas não saírem do que tem que seguir, né? Saber onde buscar informação, né? Exatamente. Ter esse suporte ali. E foi ótimo, porque assim, a Leidiane fala com muita propriedade, porque independente de fazer propaganda, nada disso, a Leidiane tem conhecimento e fala com muita propriedade. E ela é muito calma, e tanto é que quando a gente chegou lá para a reunião, uma moradora que, né, estava muito preocupada, estava batendo muito de frente, ela falou assim, porque é sua advogada. Eu falei, não, ela não é minha advogada. Inclusive é a sua advogada. Boa. Ela está aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês, né? Porque os moradores, às vezes, eles falam que a síndica faz isso, o síndico faz aquilo. E eu falo, gente, eu não fiz nada. São vocês que definem, né? Boa. E foi muito legal, foi muito proveitosa a assembleia. A gente está caminhando, né, com esse assunto, e eu tenho certeza que vai ter um desfecho muito favorável para todos, né? Tanto para a moradora, que é direito dela, quanto para os outros moradores se sentirem seguros em relação à obra que está sendo feita lá em cima. Então, resumindo, gente, eu super recomendo a gente ter uma assessoria jurídica para evitar muita dor de cabeça. E super recomenda a Maline Advogados também? Especialmente. Uma propaganda gratuita aqui. É que eu tive uma experiência muito boa, então eu não poderia deixar de falar, não só porque ela está aqui, né? Sim. Então eu acho que é muito bacana a gente saber reconhecer também. Para fazer a propagandinha dela também, eu comecei a indicar ela ano passado e realmente só alegria. Ai, Minuto gente, 1 e 6 do podcast, anota aí para fazer o corte, porque a gente não pode perder as oportunidades também, né? Mas aí fazendo uma propaganda também da Renata, eu comentei com o Walter, eu falei, Walter, vamos marcar uma reunião com a Renata, porque é uma síndica muito ponderada, porque a gente vê no mercado muitas pessoas hoje que se vendem como síndico profissional, mas que são pessoas de difícil trato, tem dificuldade de... Aquela questão que a gente já falou anteriormente. A Renata não. Você fala com ela, ela é muito clara no pensamento dela. Você vê como ela explicou o caso aqui? Era uma situação super complexa. Ela explicou de forma muito simples. Na assembleia ela também é assim. Na postura dela com os moradores. Eu falei, Walter, preciso te conectar com a Renata, porque eu acho que dá pra gente fazer uma boa parceria, uma boa pessoa para você indicar nos seus condomínios também. Então, é legal quando a gente tem a oportunidade trabalhando, conhecer bons profissionais, assim como o Walter também foi uma surpresa. Na hora, quando a gente se conheceu, não foi tão... foi. Não deu tanto match, não, porque ele estava representando a empresa e eu representando o condomínio, uma questãozinha de ajuste contratual, mas depois a gente se entendeu e deu tudo certo. Ele defendeu a empresa dele, a empresa ficou segura. Mas eu tenho um caso legal sobre isso também, até sobre como você conhece as pessoas, né? Eu tenho um caso legal de um condomínio, na verdade, condomínio é construtora, eu atendendo o condomínio na manutenção do sistema de alarme de incêndio. Então, identifiquei coisas ali que estavam em desacordo com as normas técnicas. Logo, dei orientação para o condomínio acionou a construtora extrajudicialmente. Então, deu tudo certo. Só que logo teve ali o rebate, aí o engenheiro falava assim, firme, né? Mas sem ofensa, mas firme, defendendo ali a situação. Fomos para a construtora ter uma reunião com os construtores. No final das contas, a construtora decidiu por adequar o sistema. Adequou o sistema e aí eu acompanhei todo o processo até assim, tá entregue. E um técnico nosso, né, que era o técnico responsável que acompanhou ali, às vezes, que quem tá de fora vai parecer um bate-boca, né? Porque às vezes o engenheiro falava uma coisa e eu falava, ô meu amigo, mas isso é a norma técnica, você tá dizendo que a norma tá errada? Né? Pronto. No final das contas, resolveu. O engenheiro chegou na frente do técnico, apertou minha mão, falou, ó, é isso aí, ó, a gente às vezes discute para defender o nosso lado, mas depois, ó, acabou, tá resolvido? É isso aí, parabéns e taca de pau, porque... Vida de adulto, né? Vida de adulto, né? E pronto, porque cada um, a gente vai defender ali alguma situação, exemplo como você disse sobre o caso
do morador fumante e do outro, porque senão a pessoa só tá reclamando, é a minha vida, eu que faço o que eu quiser com a minha saúde. Mas quando você tem uma boa conversa, tem uma boa assessoria, que não é de arrumar confusão, quer simplesmente resolver, Sim. Pronto, tá aí. Quer ver uma outra coisa que eu sempre falo? Que o que é importante é a gente perceber a intenção da pessoa. Porque, por exemplo, nessa situação que você comentou, vocês dois estavam defendendo genuinamente os pontos de vocês e teve decência. Houve uma decência ali, né? Em seu ponto de vista, no seu trato. O objetivo era o mesmo, era resolver. Resolver, né? Exatamente. Então, fugindo um pouquinho do tema, sobre essa questão de ser síndico profissional, a gente tem moradores e moradores. A gente tem aqueles moradores que eu falo que são chatos, entre aspas, mas que estão ali para realmente colaborar, que é o caso que a gente estava conversando. Os nossos olhos lá dentro, né? Que é a coisa que a gente estava conversando antes. O chefe chato é excelente, porque você aprende muito. Total. E eu falei com essa moradora, que ela é até uma conselheira, eu falei assim, eu sou chata. Ela falou assim, mas eu gosto, porque a sua intenção é boa. É diferente de um morador que só reclame, quer detonar e não quer ajudar. Total. Então eu acho que essas parcerias acabam acontecendo de forma geral na vida, não só na parte profissional. Eu acho que quando você percebe essa real intenção, assim, das pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal. Ó, pra gente ver como que o assunto rende, né? Então, os 5 erros mais cometidos na Assembleia. Você contou, falamos quantos aí? 7. 7? Não, 7 que eu anotei, que eu toquei, né, nos assuntos. Título do podcast, os 5 erros mais conhecidos na Assembleia. Mais cometidos, né? Nós já falamos de 7, que eu já perdi a conta. Que eu anotei, né? Só que o TDAH tá brilhando hoje, então talvez tenha um pouquinho mais. E aí tem as emendas, né? Porque a gente tá falando de tantos erros, e aí a gente começou esse podcast falando inclusive sobre as procurações. Olha o tanto de assunto que surgiu aqui relacionado a condomínios. Agora imagina se essa procuração tá solta na mão do morador lá, sem uma determinação específica para que essa procuração, o que não vira uma gestão do condomínio, né? É complicado. Literalmente, quando o morador que está com as procurações é uma pessoa ponderada, que ajuda o síndico, que se comunica bem com a administradora, a gestão funciona bem. Mas quando é a pessoa que é chata, mas que não colabora, a vida do condomínio fica difícil. Atrapalha, literalmente. Para você que assistiu esse podcast, que veio por conta dos 5 erros, só nesse momento você já tá levando 2 de bônus. Mais comentários de especialistas. Walter. Fora o que eu não contabilizei, né? Então você é agraciado. Mas, gente, passando aqui para a retinha final do podcast, né? Não posso esquecer de pedir para vocês darem um like, dar o hypar, escreve, manda para quem é de condomínio, seu vizinho, seu pai que mora em condomínio, seu irmão, o síndico vizinho. Compartilha isso aí, que isso aqui é conteúdo valioso. São 2 pessoas, cada uma com mais de 10 anos de experiência de mercado, né? A Átila também, com bem mais de 10 anos, mas não vamos falar não. Né? E eu que sou o cara que fico perguntando para as pessoas que sabem muito. Então, o Walter veio comentar comigo essa semana de um vídeo meu, né? Falando sobre alarme de incêndio. Como que você identificou a data do vídeo? Pô, foi... Tem mais de 10 anos, eu tinha cabelo aqui ainda, né? Aí ele falou, esse vídeo já tem mais de 10 anos. Falei, pronto, é experiência. Pô. Experiência, ali é pura prova social, cabeludão, cara. É isso aí, o tempo tá passando. Aí renasceu, então... Continuando, gente, pra vocês, inscrevam-se, contem conosco, são 26 episódios até o momento, são 2 episódios por mês, um saindo aqui do Espírito Santo todo mês, o outro saindo lá do Ceará todos os meses. Nosso host no Ceará é o presidente da Associação de Síndicos do Ceará, Saulo Venâncio, né? O co-host é o diretor comercial da Singular, Gustavo Lima. Então aproveitem esse conteúdo denso e gratuito, tá? Tem os cortes mais simples, mais rápidos, mas acredito que o aprofundamento, conhecimento mesmo mais profundo, conhecimento de verdade, tá mesmo nesse vídeo maior que a gente grava, que aí são vários assuntos e que a gente faz para vocês, tá? E para encerrar, a gente tem aquela mensagenzinha do coração que o Átila gosta de pedir. Como é, Átila? Pede aí pras meninas aí. Vou começar pela Lidiane Malini. Eu já comecei, começa com a Renata. Então, Renata, então. Renata. Ganhou no grito, do nada. Estreia não vale. Olhando pra câmera 18, essa aqui. O que vem no seu coração que você vai agora entregar, seja pros condôminos,
ou para os síndicos? Qual é a mensagem que você entrega agora? Eu vou falar de forma geral, tá? Para as pessoas de forma geral. É muito difícil, né? O relacionamento no condomínio. Então, isso está ligado muito à vida pessoal também. Então, vamos procurar viver bem, vamos ser tolerantes, porque em algum momento você será tolerado. Então, porque a vida, gente, é muito mais do que isso, né? Então, a gente vai, todos vamos chegar ao fim da vida. Então, vamos levar com leveza, com respeito, né? E com boa intenção, que foi o que eu falei. Boa, muito boa. A Leidiane não precisa pensar na resposta, mas ela ganhou um tempo para pensar agora. Boa, né? é verdade, Olha, é verdade. que- Ganhou no grito, inclusive. A Renata falou tão bem que eu acho que eu vou fazer as palavras dela. Aí, ó. Porque- Isso é advogada. Porque condomínio é isso mesmo, é a arte de conviver. Então, isso aí. acho que a gente tem que buscar isso mesmo, essa convivência harmônica. Isso vem através da boa escolha de um bom síndico, uma pessoa que tem um perfil de bastante escutativa e bons assessores. E procurar também ter um pouquinho de paciência, né, com os nossos vizinhos. Tolerância foi muito boa. É a habilidade de conviver mesmo com o condomínio, pessoal. Então, tenham empatia, tenham paciência com seus vizinhos. E vamos construir condomínio, a sociedade começa dentro dos condomínios, vamos construir sociedades melhores a partir dos nossos condomínios. E você, Walter? Gente. Aí, olha aí, tá vendo? E você, Walter? Foi que tem tão no fofinho, seu... obrigado pelo convite. Mas ó, botem aqui, comentem, hashtag Volta Malinecast. Aí, comentem aqui embaixo, não esqueçam. Então, primeiramente, bom carnaval a todos vocês, né? Vocês devem viajar. Mas a minha mensagem do fundo do coração, gente, aproveitem as oportunidades que aparecem na vida no sentido de parcerias, bons parceiros, né? Então, cada sentadinho que a gente dá aqui, a gente traz duas pessoas que geralmente têm uma história de condomínio, que geralmente têm ali um nome já no seu ramo, né? E é isso que eu acho que a gente sempre aproveita muito, a oportunidade que a vida nos dá de ter boas pessoas como vocês aqui conosco. Então, vocês também aproveitem essa oportunidade, que é de graça, é conteúdo denso. Todo episódio é um conteúdo para uma parte do condomínio. Já falamos aqui hoje de jurídico, já falamos anteriormente da parte de engenharia, já trouxemos também parte de administração, parte de incorporação, de implantação de novos empreendimentos, enfim. A gente já trouxe também parte de auto de vistoria, Corpo Bombeiros, enfim. São 26 episódios até agora, que a gente tem muito conteúdo bom que a gente traz para vocês. E a mensagem do fundo do meu coração hoje é de fato para convidar vocês para conhecer mais esse projeto. Abram o YouTube aí, vão lá no nosso Instagram, tudo é Podcast Condomínios Brasil, @Podcast Condomínios Brasil. Vai ter muito conteúdo, vai poder te ajudar nas tuas decisões, vai trazer clareza para as tuas dúvidas e vai te ajudar a ter uma melhor gestão no teu condomínio. E o principal, antes de passar para a mensagem do Átila, cliquem no gostei, cliquem no like, porque sempre tem de 80 a 500 visualizações os vídeos, e tem 10 likes, 5 likes. Me ajuda aí, gente, senão a gente vai parar. Átila, tua vez. Mensagem do coração do Átila para você, síndico, que está acompanhando esse podcast. Peraí. Voz de locutor ele Voz fez de agora, Ah, é? né? Love Songs. Chega, deu um arrepio aqui, meu irmão. Então, para você, síndico, está acompanhando esse podcast no qual, como o Walter sempre fala, vindo aqui, combater a desinformação, então, ou seja, levar a informação para que você consiga fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Então, é sempre importante essa responsabilidade que a gente assume com as famílias, assim como eu falo para a minha equipe. Não é simplesmente um condomínio, são vidas. Ao olhar para o seu condomínio, eu te recomendo assim, todos os dias, olha para cima e fala assim, ó, todas essas famílias hoje vão dormir acreditando, confiando no meu trabalho. E eu trago essa mensagem porque atuando no setor de proteção, de segurança de condomínios, o que tem de gente dormindo aí com sistemas de segurança, especialmente alarme de incêndio que não funciona. E a gente viu aí, Walter, recentemente, quase toda semana um incêndio em um condomínio diferente. E a gente não está falando simplesmente de um alvará, nós estamos falando de vidas, de pessoas que confiam nessa gestão, não negligenciar e colocar em risco a vida das pessoas. Então, é muito sério, não é simplesmente pagar conta, não é simplesmente consertar um troço ou outro,
tem que ser dentro das normas técnicas, proteção da sua família, porque a gente vê síndicos profissionais cada vez mais aí aumentando essa demanda. Então, ser profissional de verdade. Eu não moro naquele condomínio, mas tem várias famílias que moram ali e é nossa responsabilidade cuidar dessas vidas. Ficamos por aqui. O que você fala agora, Walter? Chama. Até o próximo podcast. Curte, compartilha, comenta e tchau.